Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia de Data Science em Humanidades Digitais, tá? Então vou dar um prosseguimento aqui com a exploração de dados. Hoje eu vou trazer para vocês um experimento de visualização de dados, tá? Com Python e Jupyter Notebook, tá bom? Então vamos começar aqui com as nossas bibliotecas utilizadas, tá? Eu vou utilizar a biblioteca Time porque a gente vai usar no final do experimento um algoritmo de aprendizado de máquina para visualização, tá? Vamos usar aqui as tradicionais bibliotecas NumPy de processamento numérico, Pandas, para produzir nossos data frames. PyDataSet, que eu trago hoje para vocês, que é uma biblioteca que dá carga nos dados, tá? De vários locais. Apresenta vários conjuntos de dados de diferentes locais, a gente pode trabalhar com vários. Matplotlib para plotar gráficos, Seaborn também, tá? E o scikit-learn, que é para fazer o aprendizado de máquina no final, tá bom? A primeira coisa, então, vou mostrar para vocês Deixa eu dar carga nas bibliotecas. Vamos lá. Aqui eu vou dar carga nos dados, tá? Aí, bom, eu estou dizendo aqui que o PyDataSet eu nomeei ele como DT, tá? Que é o nome do módulo. Aí eu coloco aqui dt.data, tá? E ele vai me dizer, vai me mostrar aqui os datasets que ele tem para a gente, tá? É bem legal isso aqui, gente. Então, assim, dataset de voos, né? Dataset de acidentes, de receitas, tem vários conjuntos de dados, tá? Muitos deles estão associados a artigos acadêmicos, em que foi feita uma coleta criteriosa, uma avaliação criteriosa para montar o conjunto de dados, tá? E você tem várias áreas, tá? Então é bem legal. Bom, vendo aqui, eu resolvi escolher esse USA Arrests, tá? Que consiste de uma coletânea de estatísticas de presos, tá? Por estado, tá? Com relação ao total de residentes do estado, tá? No caso, são 100 mil residentes, né? Então, as variáveis que eles coletaram são taxas de assalto, assassinato e estupro para cada um dos 50 estados dos Estados Unidos, na época de 1973. Aí tem que tomar cuidado, tá? Porque as interpretações de análise que a gente vai fazer aqui são para a época de 1973, tá? É até interessante depois pegar os dados atuais e fazer um comparativo, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. O ano é sempre muito importante, tá? Então aqui eu coloquei o link do conjunto de dados para a gente, tá? E para dar carga é muito simples, tá? Eu vou botar aqui dt, tá? Que é o nome que eu botei lá para o módulo, .data, e aí eu coloco o ID do dataset que eu quero utilizar, tá? Que está aqui, né? Tá? Aí eu venho aqui, já dei carga, tá? Se eu fizer uma coisa aqui, eu quero ver como é que ele é. Eu dou aqui, ó, vamos lá, data frame. Olha como é que ele é. Murder, assault, urban pop, tá? Total da população e rape. Tá? E aqui os estados, tá? São 50. Se quiser plotar todo mundo, quiser plotar só os primeiros, é só você botar df.head ou colocar, eu quero plotar os 25 primeiros. Bota 25 aqui, ele vai plotar para você os 25. Tá? Bom, uma coisa interessante do DataFrame é que a gente pode dar o describe, tá? Ele apresenta umas estatísticas descritivas do nosso conjunto de dados. Para qualquer DataFrame que você colocar, ele vai te dar algumas estatísticas descritivas. Tá? Então aqui, ó, ele vai te dizer a contagem, quantos elementos tem cada variável. No caso, tá? A gente tem 50, tá? Aqui é um float, tá? Então a gente tem 50 para cada um. Aí a média de assassinatos 7,7, 8. Assalto muito maior, né? Claro. População urbana aqui, né? Estupro 21 aqui. Tá? Aqui embaixo são os desvios padrão,
tá? Mínimo e máximo. E aqui a gente tem o percentil. Tá? O que é isso? Percentil, quando eu falo assim de 1 percentil, significa que eu estou pegando os dados com até 1% dos menores dados. Tá? Quando eu falo de 25 percentil, até 25% dos dados, dos menores dados, como se fossem ordenados. Né? Tá? E aqui a gente tem algumas estatísticas. Eu vou fazer agora uma coisa interessante, é uma pergunta acerca dos exemplos. Como é que a gente pode fazer isso? E vou tentar responder a partir de um gráfico. Tá? Então, por exemplo, quais são os estados com maiores e menores taxas de mortalidade? Tá? Então, vou botar o murder, de assassinato, né? Desculpa. Vou botar o murder aqui, vou dar um plot, e depois eu quero mostrar um gráfico de barras. Tá? Esse figure size aqui é para eu definir o tamanho da figura que eu desejo. Tá? E aí, olha só, eu tenho um plot bem legal por estado. Tá? Número de assassinatos por estado. Então, se eu quero saber o que tem maior número de assassinatos, é a Geórgia. Eu quero saber o menor, no caso é Dakota do Norte. Tá? Então, com isso aqui eu consigo ver de forma bem interessante. Tá? Aí eu poderia ver também usando um gráfico de pizza, ou torta, tá? Dessa forma aqui. Só que nesse caso, quando tem muitos, fica um pouquinho confuso, tem que dar uma ajeitada na legenda e tal. Eu acho que é bacana, mas o gráfico de barras já é o suficiente. Tá? Bom, agora eu vou fazer uma análise das nossas variáveis. Tá? Então, como a gente está trabalhando com dado contínuo, a gente pode fazer um plot do histograma, tá? Por variável. Tá? E aí é bacana, a gente consegue analisar a distribuição por variável. Tá? Assassinato, assalto. Então a gente pode analisar a curva se é uma coisa caudal ou se tem um formato de sino. Tá? E a gente pode analisar se tem outliers. Tá? Tudo com isso aqui. Tá? No eixo X aqui de baixo a gente consegue ver os intervalos que a gente está trabalhando. Tá? No Y a frequência. Então é muito importante vocês trabalharem com isso aqui também. Tá? Outra coisa que é interessante é a gente fazer uma análise da similaridade par a par. Tá? Então vou mostrar para vocês aqui algumas formas de a gente fazer dessa análise. Tá? Eu quero fazer uma análise aqui de assassinato com relação a assalto. Tá? Como é que é isso? Eu venho aqui, ó, eu vou fazer uma escolha de duas variáveis que eu quero, tá? Vou dar um plot e depois vou escolher o plot que eu quero, scatter, tá? E aí eu vou dizer, olha, no eixo X eu quero assassinatos, no eixo Y eu quero assalto. Olha que legal. Parece que quando o número de assaltos aumenta, o número de assassinatos também aumenta, tá? Não é perfeitamente linear, mas parece que há uma tendência. Eu vou fazer agora aqui, vamos mudar aqui para a gente ver, assassinato com o tamanho da população. Tá? O mesmo plot. Será que tem relação? Olha aqui, ó, quando a gente tem uma distribuição mais espalhada, tá? Sem ser numa forma de uma reta, uma tendência de uma reta, para um ângulo, por exemplo, de 45 graus, significa que a gente não tem nenhuma correlação entre as duas variáveis. Tá? Então, aparentemente, para esse conjunto de dados, não há correlação entre a taxa de assassinato e o tamanho da população. Bom, só que o que acontece? Eu coloquei aqui uma observação, é que quando a gente tem poucas variáveis, tá, fazer esses gráficos par a par é muito tranquilo. Agora, o problema é que quando a gente tem muitas variáveis, fazer o par a par disso dá um número elevado de gráficos e não dá para analisar. Tá? Então, eu botei aqui, olha, se você fizer par a par, tá, a conta, o total de gráficos é 2 elevado a menos 1 gráficos, tá? Em que m é o número de variáveis que você tem. Então, assim, se você tem 11 variáveis, você já teria 1023 gráficos. Tá? Então, não seria possível fazer isso.
E como eu estou querendo fazer uma análise da similaridade entre variáveis, tá? Eu posso simplesmente fazer uma matriz de correlação. Tá? Essa matriz de correlação aqui, se eu tenho 11 variáveis, que eu teria 1023 gráficos, eu poderia ter aqui 11 por 11 uma matriz. Tá? Então é muito mais fácil analisar. E como é que eu vou analisar a similaridade? Tá? Então assim, vamos pensar, esses números aqui eles resumem cada gráfico que a gente tem ali em cima. Tá? Então, por exemplo, a relação aqui entre assassinato e assalto é 0,8, uma correlação forte positiva. Tá? Lembrando que a correlação varia entre -1 e 1, tá? No intervalo contínuo. Então, 0,8 é correlação alta. Tá? Agora, é uma correlação baixa, já mais baixa, entre assassinato e tamanho da população. 0,06. Não há correlação, na verdade. Tá? E uma correlação baixa entre assalto e tamanho da população, 0,25. Tá bom? E como é que é vamos dizer, a relação entre assassinato e estupro? É uma correlação já mais alta, 0,56. Tá? Então, com isso aqui a gente consegue fazer boas análises acerca dos dados, tá bom? Então, sempre bom usar se seus dados são contínuos, tá? Lembrando, para dados nominais não dá para fazer isso, a não ser que você binarize eles. Eu vou falar isso mais para frente, tá? Agora, uma coisa mais avançada, depois que você passou por esse processo, tá? Em que você analisou as suas variáveis, suas colunas, e também analisou, fez uma análise aqui dos seus elementos, dos seus exemplos, tá? Você pode ainda tentar achar a similaridade entre os exemplos, tá? Eu achei aqui a similaridade entre as variáveis, aqui no final, eu quero tentar achar a similaridade entre os exemplos. Como é que eu posso fazer isso? O grande problema é que quando você tem uma dimensão maior do que 3, você não consegue mais visualizar, tá? Então, uma etapa aqui, um método avançado que a gente pode fazer, tá? Você pode depois procurar como é que esse método funciona, é que a ideia é que a gente reduza a dimensão do nosso conjunto de dados, tá? Que está em 4 dimensões, a gente não consegue visualizar, para 2 dimensões. E assim a gente consegue fazer uma visualização. Esse método funciona para qualquer dimensão. Se eu tiver um conjunto de dados com 1000 variáveis, eu consigo reduzir para 2, tá? Para fazer a visualização. E essa redução desse método, como é que ele funciona? A ideia é que ele, no espaço original dele, ele calcula as distâncias elemento a elemento. Ele tenta fazer esse mapeamento para um espaço de 2 dimensões, tentando preservar essas mesmas distâncias, só que agora em 2 dimensões. Tá? Então, eu vou fazer aqui agora a carga de novo no conjunto de dados, só para garantir que a gente não modificou nada. A gente não modificou de fato, tá? Mas eu vou agora transformar ele, tá? Eu vou dar a carga e vou transformar. Por que eu tenho que transformar? Bom, eu vou fazer cada coluna aqui do nosso conjunto de dados, vou subir aqui, aqui, apaguei. Eu vou fazer cada coluna do nosso conjunto de dados ficar na mesma ordem de grandeza, tá? Eu vou fazer um procedimento chamado de normalização. Existem vários procedimentos, por exemplo, colocar entre 0 e 1, outro menos 1 e 1, ou colocar com a média 0 e ele em função do seu desvio padrão, tá? Eu vou usar uma técnica de normalização, que coloca todo mundo mais ou menos na mesma ordem de grandeza, tá? Porque como esse método trabalha com a distância entre exemplos, tá? Se você tem uma coluna, ou seja, uma variável com uma ordem de grandeza muito maior do que as outras, ele vai pesar mais do que os outros. Seria como se utilizasse somente ele para o método. Então eu não quero isso, eu quero que todos tenham igual importância. Tá? Então eu vou ter que normalizar. E aí eu venho aqui e normalizo. Tá? Eu vou usar esse Standard Scale, tá? Do Scikit. A gente dá aqui Fit Transform Dataset. Ele vai me retornar um dataset normalizado. Tá? Agora eu vou jogar para o TSNE do Scikit. Tá? Eu vou marcar aqui o tempo. Tá? Aqui eu dou um start aqui no tempo. Vou rodar o método. Em função dos dados, ele vai treinar com os dados para me retornar 2 eixos, tá? X e Y para a gente
abscissas e ordenadas, ou melhor, né? E agora, no final, olha aqui o tempo decorrido, tá? Menos de um segundo, o dataset é pequeno, então ele é bem rápido. Agora, eu vou gerar aqui um data frame com 2 eixos, chamados de TSN 1 e 2. E eu vou gerar umas cores aqui na paleta de cores, depois a gente pode falar sobre isso, como gerar os plots, tá? Vou gerar um scatter com o eixo 1 do TSNE e o eixo 2 do TNCE. E aí eu vou anotar cada ponto com o nome do estado aqui. E agora eu tenho aqui os nossos estados distribuídos. Tá? Olha, veja, eu tenho 2 eixos aqui, tá? Abscissas e ordenadas. Eles não têm, eles são variáveis latentes, são novas variáveis construídas a partir das variáveis originais, então eles não têm sentido para a gente. Qual é o sentido que a gente vai extrair nesse gráfico? São as proximidades entre os pontos. Tá? Quanto mais próximos os pontos, mais similares são. Então, quando eu for olhar aqui, por exemplo, Kentucky, Oklahoma, Indiana, Virgínia, eles estão próximos. Eles estão próximos porque eles preservam as distâncias lá no espaço original, que consiste de assassinato, estupro, né, taxa da população, tá? e assalto. Né? Então, ele preserva para esse espaço aqui também. Então, esses são estados parecidos, que apresentam as mesmas características, tá? Com relação a arrests. Tá? Agora, por exemplo, quando eu vou olhar aqui o Texas, já tem características bem diferentes de Indiana, Oklahoma, Kentucky e Virgínia. Tá? Então é assim que a gente faz. Eu não quero trabalhar com todas as variáveis, eu quero retirar alguma, eu quero retirar murder. Tá? Você vem aqui, dá um drop, roda tudo de novo e ele vai gerar um novo espaço para a gente. Tá? Olha aqui, ó. Vamos lá, roda o TSN de novo. Olha como é que vai mudar aqui. Já mudou, tá? Desconsiderando uma variável, tá bom? Então, é um método bem bacana, recomendo que estudem. Para vocês que são de humanidades, não há necessidade de entender a fundo o método, mas como interpretá-lo, tá bom? Então, fica a dica aí de métodos para visualização, com dados são numéricos, em especial contínuos, tá? Mais à frente eu vou falar com a visualização com dados ordinais e nominais. Muito obrigado e até a próxima. Pratiquem!